Estamos recebendo no blog do Mazzutti secretária Simone Amaral, secretária de Saúde do município de Igrejinha. Estamos em bandeira preta, doutora Simone, e estamos aí numa situação, segundo informações que nos chegam de entrevistas de órgãos do Estado, tão ou pior que quando começou essa pandemia, em março, vai fazer um ano agora, daqui uns dias. Como é que está Igrejinha e o Vale do Paranhana? Como é que a senhora vê essa situação? Boa tarde. Boa tarde, Mazzutti. Agradecer o convite e a oportunidade de estar conversando contigo. Obrigada sempre pelo carinho, né? A situação é bastante delicada, mas o último momento é muito sensível, né? A gente vem aí sofrendo nos últimos dias uma saturação dos serviços de saúde e, em termos regionais, né? Porque nós não podemos falar de Covid isoladamente, né? O Vale do Paranhana, na verdade, é um grande município, né? Nós não podemos pensar em divisas, bom, existe uma situação em Parobé, ou uma Igrejinha, ou uma em Taquara, Rolante, Riozinho, Três Coroas, enfim, nós temos que pensar regionalmente. Eu acho que esse é o grande desafio, né? E realmente é um cenário muito delicado. O Estado suspendeu, então, as cirurgias eletivas, né? Então, qualquer procedimento contratualizado com o Estado que possa, de alguma forma, ser adiado, essa medida já foi tomada, né? No sentido de que possa estar, de alguma forma, liberando o espaço para atendimento COVID, né? Recente agora, há minutos atrás, o hospital lá de Taquara emitiu uma nota que também está na sua capacidade máxima. Nós aqui estamos com um quantitativo importante também de internados, o hospital de Parobé com bastante internação também. Então, enfim, regionalmente o sistema está saturado, né? Nós precisamos, então, neste momento, equacionar, né, esta situação com a colaboração de todos, né? Nesse momento, realmente o sistema de saúde, ele sozinho, né, sem a colaboração de todos, não vai dar conta. Essa colaboração de todos é todos mesmo, pessoal ligado à saúde, pessoal, principalmente nós, cidadãos, né, que achamos muitas vezes que isso não dá nada, né? Vai numa festa, pode Mazzutti, não apresentar sintomas, mas eu vou para casa, eu tenho pai, mãe, muitas vezes avó, e acaba espalhando a coisa. E nós, quando achávamos que a vacina veio e que a coisa ia melhorar, regrediu. Eu imagino vocês da área de saúde, como é que estão se virando nos 30. Eu conversei no domingo à tarde com a secretária Ana Maria, lá de Taquara, e ela estava exausta, estava assim, né, no limite. Eu tenho certeza que a senhora também está nesse limite aí, porque não está fácil, né? Todos estamos, né? E as pessoas fora da área da saúde, elas também estão cansadas de ouvir falar em Covid, de ficar em casa e de mudar os seus comportamentos. Então, existe um cansaço, né? Eu acho que é uma palavra que define bastante o momento, é cansaço. Todos estamos cansados, né? E a questão neste momento, Mazzutti, eu tenho falado muito sobre isso, não é você ficar em casa, né? Você não pode sair de casa, você tem que ficar em casa. Não, é como você sai de casa e para que você sai de casa, né? Bom, eu preciso sair de casa para ir ao mercado, para fazer as minhas coisas, eu posso ir, inclusive, a uma lanchonete, eu posso ir, né, um restaurante. Bom, eu vou me alimentar, eu vou usar o álcool gel, eu vou me alimentar e depois colocar máscara. Quando eu saio na rua, eu uso máscara, eu vou manter o distanciamento das pessoas, eu não vou, nesse momento, o contato físico fora da minha família, eu não vou abraçar, não vou... Enfim, são comportamentos, né, que vão ajudar a, nesse momento, tornar o impacto da onda de atendimentos menor, né? O vírus,
ele se propaga por gotículas de saliva. Então, quando eu falo muito perto de uma pessoa, quando eu abraço, quando eu toco, eu sim corro o risco de ser contaminado e contaminar alguém, né? A vacina ela ainda está num processo muito inicial. Nós ainda não temos um quantitativo de pessoas imunes, né? Porque Igrejinha aplicou até hoje 155 segundas doses. Então, nós temos 155 indivíduos com a segunda dose apenas. Isso num universo de 36 mil pessoas é muito pouco, né? Então, e isso estamos falando em termos estaduais, nós não temos um quantitativo de pessoas imunizadas que garantam uma segurança. Porque a vacina, ela é um processo coletivo, né? Quando alguém se vacina, né, ele se vacina para conter o vírus, né? Então, no momento que eu tiver uma comunidade de 60%, 70% da comunidade imunizada, o vírus não vai conseguir circular com a mesma intensidade, né? Porque a vacina, a intenção da vacina é essa, é fazer com que quadros graves não existam, né? Que a gente não tenha internação. O vírus vai continuar circulando, porque esse vírus ele não vai ir embora, né? É como um vírus de um resfriado, é mais um vírus que vai existir no mundo, né? Nós é que vamos precisar criar imunidade. Bom, nesse momento, como é um vírus novo, as pessoas não têm imunidade, precisamos da vacina e assim sucessivamente, até que você tenha uma quantidade de pessoas suficiente para que você tenha uma proteção coletiva, né? Não é ainda o momento de descuidar deste comportamento, do distanciamento, do uso do álcool gel, da lavagem frequente das mãos e o uso de máscara. O método eficiente de diminuir a velocidade de transmissão do vírus é esse. A máscara não adianta nada. A máscara funciona como uma barreira, né? Eu coloco a máscara, quando eu falo e vou emitir essas gotículas, digamos que nós estivéssemos numa conversa real, né? Assim, não por meio virtual. Nós estaríamos próximos, as gotículas de saliva que eu emito ao falar poderiam te contaminar, né? O fato de usar máscara faz com que essa gotícula seja filtrada, ela funciona como uma barreira, né? Então, vai bater na máscara e não vai dispersar no ar. Então, essa é a ideia da máscara, né? Para ajudar a conter essa velocidade de transmissão do vírus. Nesse momento, é a medida eficiente. É o uso da máscara, lavagem das mãos, o uso de álcool gel e o distanciamento. Não é isolamento social. Nós não estamos falando de ficar trancado em casa sem conversar com ninguém. Não é isso. Eu posso conversar com o meu vizinho, eu posso, inclusive, visitar o meu vizinho, mas eu não posso compartilhar o chimarrão, eu não posso dar um abraço, eu não posso cumprimentar na mão, mas eu posso sentar com a minha máscara, ele sentado a 1,5 metro, 2 metros de distância, e nós podemos conversar muito tranquilamente. Hoje veio aqui em casa um vizinho para instalar uma máquina de lavar louça aqui e combinamos, cada um com sua máscara no momento que ele entrasse aqui em casa. Estou sozinho dentro de casa aqui agora, entende? Uhum. Aí ontem eu pensei, eu digo, poxa, eu tenho que comprar pão. Mas daí eu pensei, eu digo, mas eu ganhei da minha mãe algum tempo atrás uma panificadora, vou ver como é que funciona esse troço. Fiz não precisei sair de casa. Estou evitando, porque eu estou com quase 38 anos, né, doutora Simone? Então, eu imagino, esses quase 38 bem vividos, né? Bem intensos esses 38, né? Então, eu particularmente tenho evitado. Aí, sabe, eu vou quando eu preciso sair, preciso trabalhar, mas até dentro do carro usando uma mascarazinha aí, porque eu tenho visto coisas assim terríveis, pessoas que estão perdendo a vida, de que maneira esse vírus está atingindo as pessoas, né? E olha, é uma coisa bem triste o que está se vendo por aí, né, doutora?
Com certeza, Massuti, e não há problema, né, em a gente repensar comportamentos, né? Eu acho que a grande lição que a Covid deixa é que veio reforçar que o ser humano, ele não é um ser isolado, né? Nós não somos individuais, nós vivemos em comunidade, né? Vamos imaginar uma abelha, né? Como é que a abelha vive? Ela vive numa colmeia, né? Vamos imaginar, então, que a colmeia seja a nossa comunidade, cada um tem lá a sua função e cada um vive lá na sua casinha, mas uma abelha não sobrevive sem as outras. Não existe o enxame de uma abelha, né? Existe um enxame de abelhas, né? E comunidade é assim, não existe a comunidade de uma pessoa, existe um conjunto de pessoas. E o comportamento individual, o que eu faço da minha vida, influencia, sim, na vida dos outros, né? Na vida dos meus vizinhos, da minha cidade, enfim. Eu acho que essa é a grande lição. Não estamos falando mais de se trancar em casa, né? Nós estamos falando de mudar comportamento para que esse comportamento seja seguro na transmissão de uma doença. Como é que está essa questão de doente, igrejinha, e como é que vocês estão amparando essas pessoas que apresentam o sintoma do Covid? Tem vaga na rede hospitalar de igrejinha? Tem que mandar para as cidades? Eu vi hoje de manhã, eu estava ouvindo, não lembro se era mais de Gaúcho ou assim, o Rio Grande do Sul está pensando até em fazer o que Manaus fez com o Rio Grande do Sul, mandar pessoas para fora do estado de tão lotado que estão as UTIs aí no Rio Grande do Sul, que o número de casos é bastante grande. Isso me deixou bastante preocupado com a situação toda, porque daqui a pouco nós vamos precisar de uma internação aqui na região e vai estar lotado. Bom, como é que funcionam os leitos, tá? Os leitos de internação clínica, né? Cada hospital tem os seus leitos. Hoje nós temos leitos clínicos disponíveis na região, leitos clínicos, tá? Que é aquela primeira internação. A pessoa foi no centro de atendimento, testou positivo, daqui a pouco ele teve um pouco de falta de ar, enfim, foi lá, se resolveu internar. Mas ainda numa complexidade pequena. Nós temos leito, tá? A nossa dificuldade está sendo UTI. Por quê? Os leitos de UTI, eles não são daquele lugar, né? Existe um sistema de regulação de leitos de UTI, que é um sistema estadual, onde eu tenho um mapa de todos os leitos disponíveis, independente de onde eles estão, de todas as cidades estão lá naquele mapa. Tem uma pessoa lá de Bagé que está mal, que está precisando, e em Parobé ou em Taquara, que são os dois locais que a gente tem UTI, estão precisando daquele leito, aquela pessoa de Bagé vai vir para cá, porque é estadual a regulação, e o inverso também é verdadeiro, né? Aquele leito não fica reservado para a região. Então, à medida que a doença avança em outros lugares, esses leitos vão sendo ocupados, né? E o Estado foi aumentando a quantidade de leitos, a sua capacidade de atendimento. O que nos preocupa, Massuti, é que o leito de UTI, quando a pessoa fala assim, mas tem que aumentar os leitos, ok, você aumenta uma maca, você põe equipamentos, você põe ligados os equipamentos numa rede de energia, ok, mas e pessoas? Onde nós temos a formação de pessoas para quadruplicar, aumentar em 5, 6 vezes o número de leitos? Vamos dar um exemplo da nossa região. Nós tínhamos, antes da Covid, na região, 10 leitos de UTI, que estão localizados em Taquara. 10 leitos de UTI, 8 SUS e 2 privados, né? Bom, destes 10 leitos de UTI, nós passamos para mais de 30, né? Bom, são 3 vezes. Agora o Estado quer abrir mais 10 leitos, né?
vai abrir mais 10 leitos em Parobé, vai abrir mais leitos em Taquara. Bom, mas vamos imaginar que isso esteja acontecendo em todos os lugares, onde nós vamos ter médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, para dar conta da assistência daquele leito. Porque não é colocar o paciente lá dentro e ele fazer um self-service, né, de equipamento, né? Ele precisa ser cuidado, alguém tem que olhar aquele paciente, alguém tem que examinar, alguém tem que prescrever, alguém tem que ficar, porque ele é um paciente grave, ele está numa UTI. A formação de intensivistas, né, que o intensivista é a especialidade médica para atender um paciente em UTI, ela não é infinita, né? Não existe. Então, hoje, nas UTIs, muitos médicos que estão trabalhando não são intensivistas, porque não tem lugar nenhum do mundo tem mão de obra esperando o serviço, né? Não existe isso, né? Principalmente mão de obra na área de saúde, que você tem um tempo de formação, você tem enfim, né? Não é uma mão de obra que você forma em dias, né? São pessoas que precisam ser qualificadas para a utilização daqueles equipamentos, enfim, daquelas rotinas muito rígidas que são realizadas dentro de uma UTI, né? Então, hoje, o problema não está na criação do leito, o problema está na condição de você ter pessoas para cuidar daquele leito e daquela pessoa que está naquele leito, né? Então, isso tem sido um grande problema, né? E é por isso que precisamos distensionar, nós precisamos diminuir a circulação, a velocidade da circulação do vírus, para que o sistema consiga dar conta de quem está internado, de quem está grave, e porque se eu tiver mais gente entrando do que gente saindo, nós vai ter o problema aí de não ter condição de atendimento, né? Como é que está a situação de igrejinha, especificamente, hoje? Como é que estão tratando isso? Bom, nós temos uma ala de internação de 12 leitos clínicos, né? A última vez que eu comuniquei com o hospital, nós tínhamos 6 internados, né? Não tenho notícia se entrou mais alguém, porque é muito dinâmico, né? Mas nós estávamos tínhamos paciente em UTI, temos pacientes em UTI em Parobé. A rede privada a gente acaba não tendo assim a totalidade dos números, porque às vezes as pessoas têm planos de saúde, consultam, né, em outras cidades, enfim, são transferidas. Então, infelizmente, a gente não tem como saber, né? Mas é muito preocupante, assim, a nossa unidade municipal de triagem, ela está sobrecarregada, né? Nós temos tido aí um salto nós tínhamos em torno de 60, no máximo em 65 atendimentos por dia, passamos para 130, então a gente praticamente dobrou o número de atendimentos, né, por dia na UMT, pacientes sintomáticos, pacientes, então, que nos preocupam. Por quê? Porque nós temos todo um sistema de monitoramento desses pacientes, né? E você também, então, à medida que você tem muito caso positivo ao mesmo tempo, também satura a capacidade de monitorar e de cuidar desses pacientes, né? Então, por isso que é importante conter este pico e achatar a onda, né? Qual é o recado que a senhora deixaria para a comunidade do Vale do Paranhana, para nós, cidadãos que não trabalhamos na área de saúde e que possamos ajudar a combater esse grande mal? Cooperação, né? Acho que essa é a palavra que fica, assim. Todos nós, trabalhando na saúde ou não, nós podemos, nesse momento, cooperar, né? E como é possível cooperar? É justamente mantendo este comportamento preventivo, né? O comportamento de preocupar-se com o outro. É o distanciamento, é o uso da máscara, é a lavagem frequente de mãos e o uso do álcool gel,
é isso, cada um precisa, nesse momento, fazer isso, né? E aos profissionais de saúde, eu quero registrar aqui, mas o esforço que todos os trabalhadores na área da saúde têm feito, né? E o cansaço extremo que tem sido, e o meu reconhecimento, né, a cada uma dessas pessoas que têm se dedicado aí 24 horas por dia, 7 dias por semana, há 11 meses, para fazer o seu melhor e cuidar das pessoas. Então, a todos, meu muito obrigado. Eu imagino todo o estresse que vocês estão passando, quando eu digo a senhora, as pessoas que trabalham na área de saúde, médicos, a cozinheira lá do hospital, a que faz a limpeza, a que cuida da recepção, as pessoas acabam dando um clima de tensão, de estresse, porque é muita coisa que se mudou de uma hora para outra, uma rotina que vinha se levando com tranquilidade, daqui a pouco se tornou um caos, né? Pode-se dizer assim, porque hoje a gente não sabe se amanhã não somos nós que vamos estar com esse vírus, com essa doença. Então, acaba abalando todo mundo, né, doutora Simone? Acaba abalando, e eu tenho certeza que essas pessoas merecem todo o nosso reconhecimento. Todos nós, né, a nossa saúde física e a nossa saúde mental, ela está, sim, comprometida, porque essa incerteza, né, a falta de condição de você dizer que amanhã isso estará resolvido, quando isso vai passar, como isso vai passar, o peso das decisões, né, o peso de tomar decisões, a sobrecarga de trabalho, as pessoas aí, por falta de pessoal, virando plantão, dobrando, triplicando a carga horária, né, de trabalho. Então, realmente, tem sido um período bem difícil, e nesse momento, eu acho que todos nós, né, de alguma maneira, a gente pode colaborar, pode ajudar, e a melhor forma é a gente se preocupar com o próximo, porque, afinal de contas, o ser humano deveria ser assim sempre, né? Nós deveríamos nos preocupar com o próximo, nós deveríamos tratar o nosso próximo como a gente gosta de ser tratado, né? Então, acho que essa é a principal lição. Eu acredito muito nisso, né? Que é através da união que a gente vai superar. Muito bem, doutora Simone Amaral, obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu tempo, que é muito precioso, é muito corrido. Dá um abraço em todos os seus colaboradores aí. E no Júlio, né? Eu quero sair de bicicleta com o Júlio, eu mandei arrumar uma Monarch barra circular que eu tenho aqui, para a gente fazer umas pedaladas aí. Com certeza, podem fazer a pedalada com distanciamento e de máscara, tá? Abraço, viu? Grande abraço. Um prazer reentrevistar a senhora de tantos anos de entrevista ainda. Um abração, querida. Fico muito feliz, tá? Um abraço. Aí, doutora Simone Amaral, secretária de Saúde do município de Igrejinha.